Esse Jesus justo e fiel, que é a pedra angular, a rocha sobre qual estamos, é o centro também desta celebração desses 3 dias de conferências. Estamos aqui para falar dele, sobre a realidade dele, sobre o que ele pode fazer em nossas vidas. Esse culto é para ele, né? Estamos aqui por causa dele. Se colocar qualquer coisa no lugar dele, não faz sentido estarmos aqui. Bem, o tema do ano, vamos recitar juntos desde lá de cima? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Efésios 2:20. Estamos edificados sobre o quê, irmãos? Estamos edificados sobre o quê? Então vamos de novo. Estamos edificados sobre o quê? E qual é a base deste fundamento, desta revelação, desta doutrina, deste ensino? Porque a igreja só crê naquilo que vem da palavra, que aqui está sintetizado na expressão apóstolos e profetas. E isso tudo que edifica a igreja está firmado em quê? Porque ele é a pedra angular. E nós, então, escolhemos falar sobre profetas menores, a partir deles, falar sobre Jesus Cristo, a pedra. Porque o fundamento, a pedra em que se fundamenta os apóstolos e profetas, sobre quais ensinos nós nos edificamos, é Jesus Cristo. Então, ontem, irmãos amados, ontem nós tivemos a oportunidade, dentro desta série que estamos fazendo aqui, de profetas menores, profecias grandiosas, profetas menores, profecias grandiosas, nós podemos falar sobre Zacarias, a profecia gloriosa, grandiosa desse profeta menor, Zacarias, apontava para o Jesus que veio, que já veio e que há de voltar, de vir. E, resumindo, para aqueles que não estiveram aqui, Zacarias nos perguntou retoricamente: desanimar por quê? Lembram-se? Desanimar por quê? Por que desanimar? Se vocês forem lá em Esdras, o livro de Esdras, vão ver que naquele período em que Zacarias profetizou, o povo estava desanimado de construir a casa de Deus e voltando-se para seus próprios interesses. Então, estes profetas pós-exílicos, eles, que foi depois do exílio da Babilônia, que eles foram reconstruir o templo e depois os muros, esses profetas pegavam firme, dizendo: nós temos que seguir em frente. Nós temos que seguir em frente. Então, Zacarias fez isso, e eles estavam desanimados. Zacarias veio. Por que desanimar? Por quê? Se primeiro Deus, quem lembra? Já dei a dica. Quem lembra? Deus se lembra de nós. Né? Deus se lembra. Zacarias significa ele se lembra. Deus se lembra. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu da promessa que fez a Abraão. Demorou, não demorou? Mas ele não esqueceu. Ele não esqueceu da promessa que fez pela sua aliança para seu povo. E na época de Moisés, ele falou: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Lembram-se? Ele não esqueceu do povo. E o povo já estava há 430 anos, a partir de José, há 430 anos no Egito. E Deus poderia parecer que tinha se esquecido do povo, mas não se esqueceu do povo. E aí também,
nós podemos dizer que, como diz a palavra, ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, o que seria um absurdo, porque pode uma mãe esquecer-se de um filho que amamenta? Eu não me esquecerei de ti. Então, por que desanimar? Se Deus sempre se lembra de nós. Né? Por que desanimar? Se a nossa força não está na nossa força, mas está no poder do Espírito. Por que desanimar? Se o desafio é muito grande para você, mas não é na sua força. Para ele não é muito grande, porque ele não tem só força, ele tem todo o poder, ele é onipotente. Então lembra-se, entre Davi e Golias, quem tinha força? Golias. Mas com quem estava o poder? Entre os judeus e os egípcios, quando os judeus fugiam do Egito, quem tinha força de guerra? Os egípcios. Mas com quem estava o poder? Com os judeus. Entre Elias e os 450 profetas de Baal, quem tinha a maior força profética para clamar ao seu Deus? Os profetas de Baal. Mas com quem estava o poder? Só com Elias. Por que você está desanimado? Sabe por quê? Porque você acha que vai realizar as coisas na sua força. Por causa de dinheiro que você não tem, por causa da saúde que você não tem. Mas não é na sua força, disse Zacarias, não é por força. Não é pela espada humana. É pelo poder do Espírito. Então, por que desanimar? E ainda desanimar por quê? Se a nossa esperança está firmada em algo muito maior do que as coisas deste mundo. Está firmada no Messias que viria para eles e já veio para nós. E voltará para todos. Então, o nosso convite é que nós levantemos os nossos olhos. Porque se nós ficarmos com os nossos olhos nas coisas deste mundo apenas, desanimaremos. Porque este mundo, por melhor que você viva, este mundo não dá segurança, porque a vida passa. Mas se você está firmado naquilo que há de vir, em algo maior, então você não se desanima. E nós vimos que Zacarias disse que aquele que viria entraria como um rei na cidade de Jerusalém, montado em um jumento. E ele fez isso? A profecia se cumpriu. E que ele seria vendido por 30 moedas. E foi assim? Foi. A profecia se cumpriu. E ele também disse que aquele que viria seria traspassado em Jerusalém. E ele foi traspassado. A profecia se cumpriu. Então, irmãos, o reinado dele, um reinado de paz sobre todas as nações, também há de se cumprir um dia. E por isso não desanimamos, irmãos, porque os nossos olhos estão olhando para as coisas muito mais altas, muito maiores, muito além daquelas que querem nos desanimar aqui neste mundo. Então não desanimamos, porque corremos por algo muito maior. E essa foi a grandiosa profecia daquele pequeno ou aquele profeta menor chamado Zacarias. Vamos orar, porque hoje nós queremos que o Senhor fale conosco sobre a grandiosa profecia que Ele deu ao profeta Jonas para nos entregar. Feche seus olhos. Ó Deus, se conosco, fala Tu mesmo aos nossos corações, para a honra e a glória do Teu nome, quando a Tua vontade for vivenciada, experimentada e executada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando se fala sobre o profeta Jonas, abre lá Jonas, livro de Jonas, você lembra do quê? Eu acho que até as crianças sabem, não sabem? Jonas te lembra o quê? Um grande peixe que o engoliu, não é? Então, é isso mesmo, é uma história instigante, né, irmãos? Desafiadora, uma história, porém, bastante reveladora sobre o caráter de Deus e sobre como Deus quer agir nas nossas vidas, como Ele tem agido na vida das pessoas. É um livro maravilhoso, é mais que uma história de um homem engolido por um grande peixe.
Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 12. Mandei abrir em Jonas, agora manda abrir em Mateus. É isso aí, o servo de Deus está preparado para manejar a palavra. Agora abre em Mateus. Já abriu em Jonas? Só para você não esquecer onde está Jonas. Agora vai lá para Mateus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 12, 38 até o 40. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram para Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele, Jesus, lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Irmãos, Mateus, um apóstolo de Jesus, registra esta relação de Jesus com a profecia de Jonas. Ou seja, Jonas, irmãos, é muito mais do que a história, para que soubéssemos da história. Jonas é um sinal sobre Jesus. É um sinal sobre a missão salvadora de Jesus. Jonas antecipou na sua experiência, ou Deus, na experiência de Jonas, antecipou aquilo que de forma concreta, plena e real seria feito em Jesus, em Jonas sinalizado, em Jonas ilustrado, em Jonas apenas simbolizado. E o Senhor mesmo diz, já foi dado o sinal. E se esse sinal que foi dado tinha a ver com o que Jesus veio realizar, por isso ele disse, não precisa mais de sinal, senão aquele de Jonas. O que isso significa para nós? Percebam que a palavra de Deus, esta que Jesus está falando, ela chama aquele povo de geração perversa, como perversa também era a geração de Nínive. E quem é Nínive? Nínive é a cidade onde Jonas teria que profetizar e acabou forçado a profetizar lá. Então, Nínive era uma geração perversa, e só foi alcançada pela graça de Deus depois que o mensageiro do Senhor ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Este é o sinal. A humanidade só será salva depois que Jesus, o mensageiro de Deus, o anjo do Senhor, tivesse ficado 3 dias no ventre da terra. Este era o sinal. E assim como Nínive pôde ser salvo daquela condenação, e a misericórdia de Deus alcançou aquela cidade, a humanidade hoje pode ser salva da sua condenação e a misericórdia de Deus ser derramada sobre nós também. Este é o sinal. Esta é a grande profecia, a grandiosa profecia desse profeta menor, sobre a graça de Deus, que não conhece fronteiras. Esta graça radical de Deus, que nos desafia a redefinir o significado de seguir um Deus de amor universal. E o universal, que queremos dizer, não é aquele que vai só até a China, ou até o Japão, que diz que está do outro lado do mundo, né? Mas é universal também, porque vai até o que está do seu lado agora, que talvez te machucou, te feriu, e você não gosta muito dele. Aquele que mora do lado da sua casa, que põe o som alto, aquele que entrou na sua casa e fez bagunça, aquele que roubou você, ou quem sabe até tirou a vida de alguém que se amava. A misericórdia de Deus é desta forma. Agora, não é incondicional no sentido de podermos usufruir delas, das manifestações desta misericórdia. E isto é o que Deus quer nos falar hoje. Ele nos desafia a isso, a entender. Jonas profetizou
Lembra que nós falamos ontem que Israel, em determinado ponto, se dividiu em duas nações. O reino do norte e o reino do sul. Jonas provavelmente profetizou lá no reino do norte, mas certeza que profetizou sobre o reino do norte. E ali, então, ele estava profetizando antes do cativeiro assírio, evidentemente. Então, existiam os dois reinos, né? Existiam os dois reinos ali. E a sua missão era pregar o arrependimento para Nínive. E nós vamos ver hoje o que isso tem a ver conosco. Nínive era a capital da Assíria. A Assíria subjugava os povos, era um povo terrível, era inimigo de Israel. E agora o Senhor pede para Jonas ir lá e fazer a profecia lá. E essa profecia tinha um propósito de revelar a misericórdia radical de Deus a Jonas e a nós, e a você, que precisa entender isso, para sair daqui transformado, como transformada foi a população de Nínive. Então, abra lá no capítulo 1 de Jonas, agora sim. Verso 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Irmãos, vamos entender primeiro algo da nossa condição. Primeira coisa, irmãos, nós somos tendentes a seguir nosso próprio coração, nossos próprios pensamentos, nossas próprias ideias, nossos próprios valores afetivos. Nós somos tendentes, é natural isso para todos nós. Se tem alguém que a gente gosta e alguém que a gente não gosta, nós vamos viajar com quem a gente gosta, evidentemente. E se o Senhor pedir para deixa o outro ir com aquela pessoa que você gosta, você vai com esse cara que você odeia, você vai ter resistência a fazer isso. É óbvio isso aí. Mas isso não significa que essa é a vontade de Deus. E muito menos isto significa que se você for com aquele que você gosta, tendo Deus mandado você ir com quem você não gosta, você vai ter problema. É isso que temos que entender. E não nos fazermos de deuses para nós mesmos. Então nós somos tendentes a seguir o nosso coração. Seguimos nossos sentimentos. Jonas não gostava dos ninivitas, não gostava dos assírios, e por isso ele fugiu. E nós vimos aí que ele foi mandado a pregar contra aquela grande cidade de Nínive, mas ele, verso 3, levantou, e a palavra está dizendo lá, levantou e fugiu. Porque eles eram seus inimigos. Ele não se importou com a vontade de Deus para a sua vida, não se importou com a vontade de Deus para a vida dos ninivitas, ele seguiu o seu coração. E eu me vejo às vezes nessa situação. E se você examinar a sua vida, você vai se ver às vezes fazendo isso. Não se importando tanto pelo que a Bíblia está falando, e nem pelas consequências dos seus atos em desobedecê-la sobre a sua vida, ou as consequências sobre a vida de outros, mas você vai se pegar em alguns momentos seguindo simplesmente o seu coração, como eu me pego às vezes fazendo isso. E Jonas fez isso. Então Deus nos chama, quantas vezes, como Jonas também, Deus nos chama para as coisas que nós não queremos fazer, para perdoar quem nos feriu profundamente, para servi-lo numa área que é fora da nossa zona de conforto, das coisas que a gente gosta de fazer. Muitas vezes eu tenho falado como a gente é de família, né, que aprendeu música desde pequenininho. Quantas vezes, irmãos, na igreja, desde menino, acho que Jussara também, né, gente cantando, regendo, tocando, entendemos que o nosso ministério era o ministério da música. O dela era, mas o meu não era. Mas qual era a minha? Quando o Senhor tocou e me fez a chamada para o ministério, o que eu entendi? É para o ministério da música. É para o ministério da música. Eu regia coral. Eu tocava lá na igreja, não como a Jussara, que é mestre, mas tocava. Tocava. Eu tocava. E arranhava lá um pouquinho no piano, um pouquinho no violão. Aí eu fui fazer engenharia, irmãos.
Por quê? Porque naquela época, para você viver de música, só casando com o pastor. Aí ela fez isso. Mas eu não podia casar com o pastor. Então eu fui para a engenharia para sustentar o meu ministério de música. Por que eu achei que ele estava me chamando para a música? Porque eu gostava da música. Eu gostava da música. Músicos, gente que dá aula para criança, qualquer área que você está, gente que fica recebendo, será que você está ali porque Deus falou fica aqui ou porque isso é uma coisa que você gosta de fazer? Não significa que você gosta de fazer, Deus não possa te chamar para isso. Obviamente que não. Mas o que interessa não é o que eu gosto ou não gosto, é se é ou não é a vontade de Deus. Então, amados, às vezes Ele nos chama para compartilhar a nossa fé com os de fora. Isso incomoda muitas vezes a nós. Para amar o estranho, ou aquele outro que a gente às vezes até despreza. Mas Ele está nos chamando a atenção para isso. Ou para nos convertermos a Cristo. Como eu vi essa semana num pequeno grupo que eu participei, a pessoa fala, eu ainda não sou evangélico. Mas Deus não chama ninguém para ser evangélico. Onde está escrito na Bíblia? Chama para fazer de Jesus o Senhor da sua vida. É isso que Ele chama. E Jonas nos ensina isso também. Estamos prontos para contrariar? Lembra de um jovem que Jesus se encontrou, ou foi se encontrar com Jesus? Ele queria seguir a Jesus. Quantos querem seguir a Jesus? Mas quando Jesus fala o que ele devia fazer, ele voltou atrás. Lembra? Porque o que Jesus disse que ele precisava fazer, ele não queria fazer. Isso aconteceu com Jonas. Isso muitas vezes vai acontecer conosco. Obedecer a Deus e não ao nosso coração, irmãos, é um caminho importante para que a misericórdia e a compaixão de Deus se efetive na sua vida de uma forma fantástica, como aconteceu com a vida de Jonas. Mas nós somos levados muitas vezes, irmãos, não apenas por coração, por sentimento, mas somos levados por ideias que temos sobre as coisas, sobre as pessoas. E essas ideias muitas vezes criam preconceitos. E Jonas tinha preconceito contra aquela pessoa, contra aquela nação. Porque o nosso coração é enganoso. As nossas ideias podem nos enganar. Então, as ideias erradas dos israelitas que guiaram Jonas a rejeitar a proposta de Deus para eles era que os assírios eram inimigos, eles só o viam como inimigos, na verdade, até monstruosos nas suas maldades, indignos, então, da salvação. Olha que ideia errada. Uma coisa é reconhecer que uma pessoa é violenta, nociva, marginal a tudo que se diz normal. Outra coisa é achar que, por causa disso, ela é indigna de ser salva, porque ela não merece ser salva. Olha que ideia errada. Fazemos confusão. Tinham uma visão limitada também, irmãos, sobre a graça de Deus, uma visão nacionalista, ou seja, a graça de Deus é para Israel, a graça de Deus é só para os crentes, a graça de Deus é só para os católicos. Isso é uma visão errada. É uma ideia errada. A graça de Deus é para mim, é para você. Pecadores como qualquer outro. Essas ideias tornam-se, então, irmãos, muito negativas, porque elas vão construindo em nós até preconceitos a respeito de pessoas, de igrejas, e nós vamos achando que é só o meu jeito. E isso dificulta a gente a aceitar a vontade de Deus, quando a vontade de Deus contraria essas ideias. Que ideia será que você está tendo sobre o que é seguir a Jesus? Que ideia será que você está tendo que é servir a Deus? Será que você está tendo a ideia que servir a Deus é fazer parte desta igreja? E esta ideia está errada. Servir a Deus vai muito além de fazer parte desta igreja, não é verdade? Louvado seja Deus por isso, né? E Jonas então se deixou contaminar por essas ideias. Mas olha o que acontece, capítulo 3, veja, verso de número 5. Os ninivitas creram em Deus e se arrependeram, proclamando um jejum nacional, desde o maior até o menor deles. Ou seja, aquela ideia de Jonas não tinha nada a ver, que eles eram indignos da salvação, que eles eram um povo mau e estavam fazendo coisas ruins, mas eles não são piores nem melhores do que qualquer pessoa, todos os seres humanos.
Jonas não entendia por que eles faziam aquilo. Jonas também não sabia se eles faziam aquilo e se seus corações estavam angustiados por fazer as coisas que eles faziam. Nós não conhecemos corações. Então o Senhor vem e derrama uma graça, uma misericórdia, uma compaixão. E isso fez com que as ideias de Jonas ficassem completamente reveladas como ideias erradas. E até o próprio rei, que era que comandava esse povo nas suas investidas militares, se converte. Então, irmãos, isso, se você pegar o capítulo 4, verso de número 1, desgostou Jonas. Ou seja, a vontade de Deus e o agir de Deus desagradou o profeta de Deus. Irmãos, isso sabe o que ensina? Que Deus não está submisso ao que pensamos das pessoas. Deus não está submisso ao que pensamos nem de nós mesmos. Deus não está submisso ao que pensamos sobre Ele. Porque Jonas pensava dos ninivitas, coisa que não interferiu em nada no agir de Deus. Jonas pensava sobre o próprio povo de Israel ou dele mesmo, coisa que não interferiu em nada no agir de Deus. Jonas pensava sobre a graça de Deus, algo que não interferiu em nada no agir de Deus. Porque Deus é Deus. Não há nada semelhante a Deus. Como é que a gente vai poder saber como Ele vai agir? Vocês sabem que os judeus no tempo de Cristo tinham um conceito de que os publicanos eram pecadores e traidores, mas Deus escolheu os publicanos também para serem discípulos. E Mateus, que nós lemos há pouco, era um publicano e se tornou apóstolo. Deus não se importou com o que o povo de Deus pensava a respeito dos publicanos. Você lembra do centurião romano? Ele mesmo não se achava digno de que Jesus entrasse na casa dele. Não sou digno que entre na minha casa. Ou seja, ele pensava sobre ele mesmo algo que Jesus não levou em conta e Jesus atendeu o pedido dele. Mesmo ele achando sobre ele, tendo uma ideia sobre ele, Jesus nem se importou com o que ele pensava sobre ele mesmo. Você lembra do apóstolo Paulo? Que tinha um conceito errado sobre o amor e a misericórdia de Deus, uma visão muito nacionalista desse amor e misericórdia? Por isso perseguiu os cristãos? E Deus escolhe exatamente ele para pregar aos não-judeus. Ele que tinha uma visão e ele se orgulhava, eu sou hebreu de hebreu. Deus escolheu ele e não deixou ele falar para os hebreus. Você vai falar para quem não é judeu. Porque Deus também não se importa sobre o que Paulo pensava da própria graça de Deus. Você está entendendo o que Jonas está nos ensinando, irmão? Nós não temos que deixar nos levar pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos. Mas nós temos que entender que Deus tem uma misericórdia tão radical que nenhum de nós pode conceber como, com quem, onde, de que forma Ele vai operar. Eu acho que ninguém poderia ser mais indigno de misericórdia do que o próprio Jonas. E sendo um profeta de Deus, foge de Deus. E quando o próprio povo de Deus, ou o povo dos ninivitas se arrepende, ele se revolta, vendo a mão de Deus. E Deus foi tão misericordioso com ele, salvou ele do naufrágio, arranjou um peixe para salvar ele, depois o peixe jogou ele na água. E sabe por que tudo isso acontece, irmãos? Porque nós podemos confiar na compaixão de Deus por nós. E Jonas vai nos ensinar isso. Nós podemos confiar na compaixão de Deus revelada em Jesus Cristo. Se você pegar o capítulo 2, verso 1 e 2, você vai ver que do ventre do peixe Jonas orou. E Jonas diz, clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me respondeu a quem, irmãos? Respondeu a um desobediente. Respondeu a um fujão. Respondeu a uma pessoa que tinha ódio pelos assírios. E tinha tanto ódio que quando viu que Deus foi bondoso para com os assírios, ele se revolta contra Deus.
O homem que teve coragem de lamentar a morte de uma planta e não tinha compaixão para lamentar a morte dos ninivitas. Porque ele saiu pregando com mão de ferro. Ou vocês se convertem, ou vocês vão se danar. Porque vocês vão ser todos destruídos. Todos destruídos. Então nós podemos confiar, irmãos, nesta compaixão de Deus. E Jesus, irmãos, era este sinal. Jonas, irmãos, era este sinal de Cristo, de Jesus. Aquele que é compassivo, que tem entranhas de misericórdia. Aquele que não rejeita nenhum ser humano, mas quer que todos venham a arrepender-se. E aqui está o grande segredo, essa compaixão do Senhor, ela vai ser derramada de uma forma absurda na vida de quem se arrepende. E essa é a grande lição que nós temos aqui em Jonas. Perceba o capítulo de número 1, verso de número 12, irmãos. Do 8 ao 12. Então lhe disseram, aí Jonas pegou o barco, ele fugiu para Tarso, pega o barco, vem uma tempestade, que ele está fugindo de Deus. Os marinheiros falam, esse negócio aqui, alguém está com culpa no cartório aí, que era a ideia que eles tinham da época. E jogaram sorte, caiu em Jonas. O que você fez, rapaz? Para Deus estar fazendo isso conosco. Então lhe disseram, declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor. Esse Senhor aqui é o nome de Deus, é Yahvé, adorador de Yahvé, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram, que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, de Yahvé, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram, que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Preste atenção nessa última frase. Pois sei que esta grande tempestade os sobreveio por minha causa. Você entende por que Deus resgatou Jonas e ainda confiou a ele a responsabilidade de levar a mensagem aos ninivitas? Porque ele reconheceu que era culpado. Qualquer um que reconhece a sua culpa e se arrepende é alvo desta radical misericórdia de Deus. Pode ser ninivita, pode ser um profeta fujão, pode ser alguém que está tentando se livrar do vício há tantos anos, pode ser alguém que já traiu pessoas várias vezes, pode ser quem for, pode ser uma pessoa promíscua, pode ser qualquer um. Se sinceramente reconhecer-se culpado dos seus pecados e se arrepender, a misericórdia de Deus é derramada sobre ele. Foi isso que aconteceu com aqueles perversos ninivitas. Eles se arrependeram, eles reconheceram. E Deus então teve compaixão deles. E Deus então levou até eles a ação da sua misericórdia. E Nínive foi salva pela compaixão de Deus, e Jonas foi salvo pela compaixão de Deus, porque Jonas se arrependeu e porque os ninivitas também se arrependeram. E aí, irmãos, a gente se arrepende, a gente se converte, a misericórdia de Deus vem, mas a luta continua. Por quê? Porque agora nós temos que, entendendo a graça, o amor, o caráter de Deus e o modo como ele age, fundamentado nas doutrinas dos apóstolos e dos profetas, nós vamos aperfeiçoando a nossa vida. Vocês percebem que depois que Deus resgata o homem, porque ele se reconheceu culpado e clamou ao Senhor, e coloca ele de novo na praia, e ele vai até Nínive e falou, chega de brigar com Deus, vamos lá. Quando a obra é feita,
E ele tem a experiência maravilhosa, porque Deus é compassivo e usou ele para a experiência maravilhosa. Usou ele, pastores aqui presentes, para trazer uma mensagem que converteu uma cidade inteira. Isso é um currículo maravilhoso. Mesmo assim, quando acontece a bênção, ele não compreende. Ele fica chateado com Deus e ainda fala, por isso que eu não queria vir, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Olha, ele entendeu, mas ele ainda não estava conseguindo vivenciar este amor que transcendia os limites de Israel. Ele não conseguia. Você não precisa ser de qualquer igreja cristã para Deus amar você. Não precisa. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira que deu o seu Filho. Se Ele deu o seu Filho por cada um de nós, Ele ama cada um de nós. Mas para você experimentar essa misericórdia salvadora de Deus, para você experimentar a compaixão de Deus, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa clamar ao Senhor. E aí será salvo. É isso que a palavra diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o apóstolo Pedro, ele vai dizer em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, sabe um pai que ama um filho, mas esse filho não ouve o pai? Ele ainda ama o filho. Mas o amor do pai pelo filho não vai impedir que o filho tenha consequências negativas das escolhas que ele está fazendo. Deus ama todos nós, mas isso não impede que eu e você sejamos condenados pela nossa escolha. Jonas sofreu por causa da escolha dele. E a profecia mostra que Deus amava Jonas. Mas isso não impediu que ele sofresse. Então, o que Deus quer falar com você hoje através de Jonas, que é o sinal de Jesus Cristo, é que nós precisamos nos arrepender de estar longe do Senhor, nos arrepender de não estar obedecendo o Senhor, nos arrepender de não estar fazendo dele o Senhor da nossa vida, nos arrepender de estar seguindo o nosso coração, nos arrepender de estar seguindo as nossas ideias do que é servir ao Senhor ou ser cristão. E nos entregarmos completamente a Ele. Confiarmos na ação dEle. E com absoluta certeza, a maravilhosa experiência que Jonas teve, a maravilhosa experiência que os ninivitas tiveram, será uma experiência para eu e você também. Porque a misericórdia de Deus é radical. Não importa o que temos sido até aqui. Ele fará de nós algo especial. Baixa um pouquinho a sua cabeça. Eu quero falar umas coisas que quero que você receba isso e medite um pouco nisso, para que possamos sair daqui hoje com o nosso compromisso renovado com o Senhor, de obedecer prontamente aos chamados dEle e não fugirmos, de superar nossas próprias ideias, nossos próprios preconceitos e sentimentos, de confiar na compaixão de Deus para conosco, não importa a história da nossa vida, e arrepender-nos dos nossos pecados, assumir a nossa culpa e nos convertermos para recebermos misericórdia. Então Deus convida a mim, convida a você hoje, inclusive você que porventura visita esta igreja hoje, a se arrepender e a voltar-se para Ele. A compaixão e a misericórdia dEle será derramada sobre você. Se você está se afastando dos caminhos do Senhor, volte para Deus. Se você não está tão dedicado ao Senhor, não faça como Jonas fez, para que seja forçado a obedecer. Dedique-se de coração ao Senhor. Se você está em pecado, vivendo um pecado, consciente dele,
Deus quer derramar a misericórdia e a compaixão dele sobre você. Arrependa-se deste pecado. E se você está fora do caminho, porque a sua ideia sobre ser de Cristo é diferente disso que a palavra ensina, você aprendeu com a sua família, você aprendeu numa outra igreja, você aprendeu numa outra linha religiosa, não deixe isso dominar as suas decisões. Confie na Bíblia, confie na palavra do Senhor, que se você receber hoje Cristo no seu coração, a misericórdia dele vai salvar você do naufrágio que esta vida quer submeter você. E ele enviará a graça dele. E você vai experimentar uma vida vivida na companhia do Senhor dos céus, dos mares e da terra. Nós vamos orar, você está de cabeça baixa. Se você quer tomar alguma decisão, de arrepender-se de alguma coisa, que você entende que precisa mudar para obedecer ao chamado de Deus, assim como Jonas precisou mudar para obedecer ao chamado que Deus fez para ele. Ou mesmo se você nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, para que de hoje em diante Ele seja o Senhor e o Salvador pessoal seu. Então, mantenha a sua mão levantada enquanto eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe. Mantenha a sua mão levantada. Deus abençoe. Erga a sua mão. Olha, Deus falou comigo, eu quero mudar minha vida, eu quero me arrepender de coisas. Eu quero aperfeiçoar minha caminhada com o Senhor. Vamos orar. Ó Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Derrama, Senhor, sobre esta igreja. Derrama, Senhor, sobre cada um que está aqui hoje a tua graça, a tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, por amor do teu nome. Que esta palavra dê frutos e frutos eternos em nossas vidas. Que nós não nos deixemos levar, Senhor, pelas nossas ideias, pelos nossos sentimentos, mas que nós possamos servir ao Senhor como a tua palavra requer. Que nós possamos, Senhor, abrir mão de tudo que está impedindo nossa vida de corresponder à tua palavra, à tua chamada, Pai, a começar de mim. E que saiamos daqui com um firme propósito de mudar a nossa vida, de seguir-te, ó Deus, de ser mais fiel à tua palavra. Ó Deus, perdoa porque às vezes ficamos racionalizando, Senhor, para que fiquemos mais confortáveis com o modo como estamos servindo o Senhor, sabendo que tu queres muito mais. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais conscientes das nossas falhas e ajuda-nos a vencê-las pelo poder do teu Espírito Santo, pela nossa obediência à tua palavra. E que se há alguém aqui, Senhor, nesta noite, que ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que a tua graça, Senhor, o convença do pecado, da justiça e do juízo, e haja salvação nesta noite aqui, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.